Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Eu sou o Reverendo Jonatas, pastor da igreja, e caso você não seja de nossa igreja, também é nosso convidado para participar dessa série de estudos que tem como tema a vida fora do Éden. E a pergunta que nós vamos responder hoje é: com que se parece a vida fora do Éden? E eu adianto, é uma vida na selva. Você já se perguntou por que a vida parece não atingir o seu ápice e as pessoas têm sempre essa sede, esse desejo, conscientes ou não, de que algo precisa ser alcançado, que a vida não chegou no seu zênite, não estamos no pico, no máximo, não chegamos lá? Pelo contrário, a vida aqui parece um misto de caos organizado com desespero otimista. Já parou para pensar nisso? Pois é. Me parece que não é necessário que você creia em Deus para chegar à conclusão de Shakespeare de que há algo de podre no reino da Dinamarca. Até quem não acredita em Deus tem aquela sensação intuitiva de que tem algo de errado no ar. Pois é, esta sensação vem do fato de que nós fomos criados para viver no Éden, mas estamos do lado de fora do jardim planejado de Deus. Neste mundo, no mundo em que nós estamos, nesta vida, as coisas simplesmente dão errado. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins. E como explicar esses tempos e esses costumes, como exclamou Cícero no passado? Pois é, a coisa não está boa, tem algo de muito errado neste mundo. A maioria das pessoas hoje em dia, sobreviventes neste mundo inóspito, acredita que fomos nós, os seres humanos, que banimos Deus da contabilidade da vida cotidiana. Olha, não importa se você vai concordar com a sentença nietzschiana em A Gaia Ciência, ou se com Hegel em Fé e Saber, ou ainda se com Pascal em Pensée, por motivos e caminhos diferentes, a única coisa que essas pessoas concordam é com um veredito muito esquisito e improvável de que Deus está morto. Pois é, mas esta é a sensação que temos na vida na selva. Afinal de contas, a sensação de que estamos sós, perdidos no meio desta densa mata e não tendo ninguém a quem recorrer, já foi colocado por esses filósofos. Banimos Deus da existência. Mas essa não é a triste realidade. Na verdade, o crente, por sua vez, acredita que Deus não só exista, mas governe este mundo caótico. Sim, não são poucos os que veem Deus como um gênio que detesta que arrumem sua mesa e mantém esse mundo na bagunça porque eu me acho na bagunça, diz o gênio, e muitas pessoas pensam que Deus também. E a pergunta é, será? Ou será que a Bíblia consegue explicar o mundo em que nós vivemos, marcado tanto pelo desígnio divino quanto pela desordem, pela beleza e pela feiura, pelo horror e pela alegria? Adianto que o segredo para se entender esta vida está em compreender corretamente e profundamente aquilo que está registrado nos primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis. O que acontece nessa narrativa inicial da Escritura Sagrada, o primeiro livro escrito por Moisés, é que nós temos a narrativa da criação do homem, da queda e lá no finalzinho da redenção. E este é o nosso drama atual. Então, o que é que nós temos em Gênesis? O contrário daquilo que pensadores modernos têm procurado fazer com que a gente acredite. A existência de Deus e a sua presença não está banida, varrida para longe por causa do homem. Na verdade, Deus nos retirou de sua presença por conta do pecado.
Deus existe, governa o mundo, e este mundo em que nós estamos está debaixo da ira e da indignação do Senhor contra o nosso pecado. Mas a sensação de que ele não está presente permanece, parece que está aí. Mas há quem considere a existência de Deus em algum intervalo da vida, como por exemplo o final de semana. Lá, num jardim escondido, pequeno e protegido, Deus vive em nossa fé, é o que dizem. Tá tudo errado, mas parece que a sensação deísta, ou seja, de um Deus que criou o mundo e ao ver a bagunça que a gente fez, se retirou dele, quer expulso pelos ateus, quer indignado com a raça humana que se rebelou contra ele, deixou este mundo como um jardim largado que hoje está criando mofo, desenvolvendo ervas daninhas e mais parece um terreno baldio. Por quê? Porque aqui fora parece que o que reina é a lei da selva. E você que não fica esperto para ver se você não é passado para trás. Com ares de vitória, então, a humanidade se gaba de ter excluído Deus da equação da vida. Pobre de nós, o que farão quando souberem que sem Deus nem tem vida para se poder viver? Qual será então a reação deles quando souberem que não fomos nós que expulsamos Deus, mas que fora Deus quem nos expulsou de seu jardim? Não somos vitoriosos sobreviventes de um desafio na selva, mas alienígenas espirituais em um planeta silencioso. Esse mundo nos reconhece como hostis porque não estamos alinhados com a sua existência. Por óbvio, fomos feitos para viver em um jardim e para expandi-lo para o mundo. Agora estamos na selva do mundo, longe do jardim para o qual fomos projetados. Isso significa que, na verdade, nós estamos também em relação a Deus, alienados. O termo alienado significa simplesmente se tornar um estranho, um desconhecido para o outro. E foi exatamente isso que aconteceu conosco depois da queda. Deus se alienou de nós por causa do pecado. Hoje, em virtude da separação que o pecado causa, nós parecemos estranhos e Deus nos parece estranho. E como o primeiro sinal de loucura é a certeza da sanidade, a maioria dos humanistas realmente defende, até hoje, que a existência de uma sociedade secular mais branda, onde a fé em Deus, com o tempo, simplesmente desapareceria como irrelevante, é uma utopia desejável e está sendo perseguida. Mas a verdade é que nós não residimos mais no Éden. Agora, vivemos em um mundo em que, aparentemente, o que o governa são forças impessoais e impiedosas, como a lei de Murphy. Afinal, se algo pode dar errado, vai dar errado. E se você está assistindo esse estudo, já viveu tempo suficiente neste mundo para saber que as coisas vão de mal a pior. É provável até que você lembre com saudade de uma época que era tão ruim quanto hoje, mas que lhe parece melhor. Bom, em alguns aspectos, até parece mesmo. Afinal de contas, o mundo não está melhorando. Na verdade, está piorando a passos largos. O problema é que, para apreciar a realidade de forma correta, e aqui eu não estou usando apreciar no sentido de se deleitar, mas para manter a sua atenção e entender esse mundo da maneira correta, temos de lembrar que somos seres confusos vivendo em um lugar caótico. Veja, o mundo inteiro não era um jardim. Havia um jardim a ser expandido, cujos limites de seu reino iriam conquistando este mundo, fazendo com que a beleza, a candura, a doçura, a organização deste jardim fosse se alargando para todo mundo. O que acontece é que, ao ser expulsos do Éden, nós estamos do lado de fora e estamos não porque nós decidimos viver altas aventuras, mas porque fomos expulsos, repito, expulsos.
E no que essa consciência nos ajuda a viver esta vida? Olha, quando a gente pensa nisso, parece mais uma sentença inescapável de um destino terrível do que algo que possa ser realmente útil para se viver neste mundo. Como saber que este mundo e a vida que se vive nele não é mais o que devia ser, além dessa sensação de abandono e de inexistência de Deus? Como a consciência de nossa expulsão pode contribuir para a vida que levamos aqui, fora do Éden? Eu creio que na medida em que você entender que este mundo foi quebrado pelo pecado, você vai estar mais próximo da compreensão correta dos tipos de perigos que nós enfrentamos aqui do lado de fora. O problema é que o mundo nunca foi feito para funcionar sem Deus. E só está assim por causa de nossa rebelião. Se nos esquecermos disso, acharemos que a catástrofe é a forma como as coisas são. O mundo tal como nós o conhecemos não é o mundo tal como Deus o projetou originalmente. Você vai achar que as coisas esquisitas, anormais, estranhas, bagunçadas são normais e, inevitavelmente, vai se enroscar nessa espiral descendente de tristeza e enfado. Compreender o estado das coisas como realmente são é um convite a encarar com honestidade, mas também com esperança, o fato de que esta terra está devastada pelo pecado e tirar qualquer esperança vã de encontrar aqui o que nós tanto procuramos. Esse desejo de satisfação, o ápice da vida, o zênite da existência. A explicação para essa busca que dura uma vida inteira, para essa situação deprimente e fugaz, é o resultado direto de nossa ação rebelde contra Deus. E é em função e por causa do nosso pecado que nós experimentamos a vida assim, tão hostil como se fosse uma vida na selva. E essa vida que nós vivemos aqui, então, é uma tragédia ou uma comédia? Sim, eu comecei esse estudo citando Hamlet, uma tragédia de Shakespeare. A tragédia, na literatura, consiste em uma história em que a personagem cai de uma posição privilegiada, enquanto a comédia é o oposto. A personagem sobe de uma posição humilde para outra de exaltação, que é o famoso final feliz. E quando você compara comédia com tragédia, a nossa primeira conclusão é dizer, tá aí, a nossa história é uma história de tragédia. Mas não é bem assim. Na verdade, quando a gente se pergunta se a nossa existência aqui é uma tragédia ou uma comédia, nós deveríamos buscar qual é a classificação bíblica que a nossa história é. Ou seja, se a Escritura, ou se olhando de um ponto de vista bíblico, nós poderíamos classificar a nossa história como uma tragédia ou como uma comédia. E me parece que o registro bíblico nos dá um pouco dos dois. Ou seja, nenhum nem outro, mas um e outro. A nossa história começa e conclui com alegria, mas seu desenvolvimento gira em torno de uma batalha sombria para restaurar aquilo que foi perdido no começo. Este mundo caído, a selva em que vivemos, não mudou muito desde os tempos de Adão e Eva. Na verdade, as manchetes, se a gente pudesse dizer assim, são basicamente as mesmas desde Gênesis 3. Passando por assassinatos, corrupção no governo, até as mais repulsivas barbáries, o mundo parece uma versão da mesma coisa, um triste mais do mesmo. Mas se nós olharmos para Gênesis 3, há também esperança de glória, há também uma redenção à vista no futuro. Olha, é tão gloriosa esta redenção e esta esperança que tem vezes que nem parece tão ruim viver nesta selva. Tem pregadores fanáticos pela prosperidade que querem fazer parecer que o céu é alcançável nesta terra. Devemos prosperar, eles dizem, porque em breve iremos desfrutar de um pouco mais do mesmo. Tolice.
não podemos oferecer o Éden agora. Confrontar a realidade sem esperança leva ao desespero e à ira. Mas a mensagem do Evangelho, que proclama a realidade, nos diz que não estamos no Éden. De fato, essa não é uma boa notícia. Estamos na selva que está debaixo da ira de um Deus justo. Mas estamos também numa jornada selva dentro, rumo a um novo lar. Afinal, não buscamos só a realidade acerca da selva, mas também a esperança para a jornada que nos espera. E essa esperança é o próprio Cristo. A vida agora, de fato, não é tudo o que ela pode ser, nem será tudo o que deveria ser. E para que você não se perca no caminho ao longo dessa jornada selva adentro, atente para o caminho. Cristo é a trilha certa para fora dessa densa mata. Não à toa, ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Mas não esquece, do lado de fora, nós não estamos seguros. Precisamos de um abrigo nesse temporal. Precisamos de um teto sobre nossa cabeça. Precisamos de alguém que nos proteja. Mas a consciência de que estamos aqui fora faz com que a gente enxergue esse mundo como ele realmente é, uma selva. Mas nós não estamos sós e não estamos perdidos. Se temos a Cristo, temos um caminho para fora deste matagal. Que Deus nos abençoe e que esse breve estudo abençoe sua vida também. Não esquece de curtir, não esquece de fazer um comentário, isso engaja, é importante, também ajuda a gente a saber aí se a gente está no caminho certo em termos de estudo para atender às necessidades doutrinárias da nossa igreja. Espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida, fica com Deus e até a próxima.